Deixa eu voltar a falar do Eduardo Cudê para conectar com o assunto do Grêmio, Vaguinho, tá? E eu quero falar sobre o seguinte, tá? Eu fiquei 2 semanas de férias e retornei das férias com algumas análises, assim, eu não vou citar nomes aqui para não esquecer de ninguém e não gerar nenhum tipo de ruído, mas com algumas análises de que tem que ter paciência com o Quinteiros, de que tem que dar tempo pro Quinteiros, que não é bem assim, que os reforços demoraram muito para chegar, aquela coisa, né? Sem meu zagueiro eu não consigo, sem meu lateral eu não consigo. E eu fico pensando assim, e se fosse o Cudê, hein? Se fosse o Cudê o técnico do Grêmio, será que teríamos tanta paciência? Será que não haveria críticas? Será que tá equilibrada essa coisa aí? Já na sua provocação, eu diria que na amostragem, sim. Ele teria paciência, porque ele teve aqui. Ele é um treinador que viveu muito mais de expectativa do que de fato. O Cudê era sempre o cara que algumas das pessoas à nossa volta, com o direito delas, a opinião delas sempre tem que ser respeitada. Mas alguns tinham a ideia de que o Cudê era um refundador do futebol. E ele é muito menos do que isso, muito menos do que isso. E teve muita paciência do lado do Inter. O Quinteiros tem uma paciência pedida, e é direito dele, de quem acaba de ser campeão na Argentina em cima do Boca e do River. Mas eu acho que com o a velho Sasso. provocação do Jory é que... É de bandido, eu sei. Não, É de bandido. Não, pode me corrigir, Jory, mas a leitura que eu fiz da provocação é na imprensa existia muita cobrança para cima do Cudê. Nos bastidores, o Cudê tinha esse respaldo. E da torcida ficou, também, né? Mas que ficou. Também. Pós-perda gaúchão, pós-perda de Sul-Americana. Ele fica no Inter, né? Ele tem esse respaldo. Mas realmente a imprensa batia e batia forte. Mas vocês no acham Cudê. que ela não tá batendo no Quinteiros? Eu acho que já não, começou Eu tô vendo críticas no Quinteiros, sim. Quinteiros tá navegando em águas Não acho. Olha, eu pelo menos, o Maurício eu acompanho no sala. Aqui é que diz que tava quinteirizada. Que mundo o tu tá, Vaguinha? mostrou lá o lanche Só dos pra eu jogadores. saber o admirável mundo de Vaguinha. Eu ouvi. Uma maravilha. César Cidade Dias tá na Bahia. Ô, Vaguinha. O Circo Pegando Fogo tá na Bahia. Vaguinha. Não tem pressão nenhuma pro Eu Quinteiros. ouvi, tá? Eu ouvi o Quinteiros falando que os Grenais deram um rumo daquilo que o Grêmio vai ser na temporada. Não, foi o discurso. E saiu impune. Não. E saiu impune. Não falaram nada. Eu acho assim, Jory. Eu acho que é diferente a situação, tá? O Cudê, ano passado, não levou o Inter pra final do Campeonato Gaúcho, caiu no play-off da Sul-Americana, perdeu pro Juventude na Copa do Brasil. Então, assim, acho que a gente teve muita paciência. O estrago foi grande. Foi grande, né? Qualquer outro que fizesse, né, essa trinca... Mas o Quinteiros esteve perto já aí teria de sair saído, da Copa mas do não Brasil. saiu. Pois é, mas não saiu. O Grêmio continua na Copa do Brasil. O Grêmio perdeu o título gaúcho, que era muito importante, de fato. Né, mas continua na Copa do Brasil. Eu acho que assim, tem que dar tempo, sim. Porque, para mim, o planejamento veio completamente atrasado. A hierarquia da perda do Gauchão, para mim, é a direção, Quinteiros e depois o grupo de jogadores. Que até agora está se conhecendo lá no CT Luiz Carvalho. Eles chegaram há pouco tempo. Então, eu acho que tem que dar tempo, sim. Não vai ter todo o tempo do mundo, porque o futebol, infelizmente, não é dessa forma, né? Mas ele ainda está começando a engrenar um time. Quando ele chegou, não tinha nem lateral esquerdo, não tinha ponta. Eu concordo com tudo que tu disse, Suplicava pedindo zagueiro. Eu só discordo começando a engrenar um time. Eu não consigo ver ele começando a engrenar um time. Não, eu espero que sim, né, Diogo? Eu espero um Grêmio diferente pro jogo. Ele mesmo de se sábado. colocou um brete. Qual é o jeito de jogar do Grêmio, Diogo? Não, o Grêmio tenta ser um time de transição, que não sai jogando com volantes, é por isso que o Vilhaçante está jogando de costas, ele sai jogando com zagueiros e com laterais, e ao quase, digamos assim, abrir mão do meio campo, ele acaba, né, ficando com a bola, vai empurrando o adversário para frente, quando vem a marcação, o zagueiro inverte para o atacante do lado. Ele foi campeão assim. Eu acho que não está funcionando. Ele se colocou, o Maurício e Gabardo, um brete que eu me surpreendi, inclusive. Parecia um cara que estava se defendendo. Ele disse assim, olha, agora vai ter data FIFA, a gente vai ter tempo para treinar e aí vocês vão ver como o sistema defensivo já vai melhorar. Então, assim, ele se colocou um prazo, que é este jogo com o Atlético Mineiro, para a gente ver uma melhora. Não estou nem falando de resultado. Daqui a pouco pode até ganhar sem jogar nada, ou pode... Tem um padrão de jogo, né? Mas tu vê alguma coisa, olha, a ideia está se encaixando. Como ele deu esse prazo para ele mesmo, acho que a gente está autorizado nessa questão de tempo, calendário, a gente tem que ter consciência disso, para fazer uma cobrança a ele depois desse jogo. Até quando, Gabardinho? Pois é, inegavelmente o trabalho do Quinteiros ele está abaixo da expectativa. Chegou aqui um técnico campeão argentino, se tinha uma expectativa alta e o trabalho está abaixo da expectativa. Tem que trocar?
Não, acho que ainda não. Se a gente defende continuidade, né? Eu acho que é natural que se fale da permanência dele, né? Que agora vai ter um tempo um pouco maior, está tendo um tempo um pouco maior para tentar implementar as ideias dele. O que eu acho preocupante é que ele tem, e a gente sentiu isso durante o Campeonato Gaúcho, uma maneira que ele considera ideal de jogar, que é os dois volantes, o meia, né? O articulador, os dois pontas e o centroavante. Aí ele se apertou e já mexeu. Mexeu na estrutura dele. E não deu certo. Acho que nessa volta agora, para o início do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, ele tem que fixar o Monsalve, tem que fixar o Christian Oliveira na direita, o Amuso na esquerda e deixar o Arezzo de centroavante porque o Braithwaite não pode jogar. E vai embora. Vamos ver como é que vai funcionar esse time assim, né? Porque é o esquema de jogo que ele gosta. Vai ter uma sequência, Maurício, importante de Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Acho, sobre o que o Vaguinha falou, acho que a Keck quer esperar um pouco mais também, né, para ver o que o Quinteiros vai fazer, que tempo ele vai ter. Agora, se largar mal no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, me parece que a pressão pode ficar insustentável. Pode ficar insustentável. Porque o que aconteceu no começo do ano é preocupante. Repito, acho que não tem que mexer. Não dá para falar em mexer agora. Mas se não largar bem no Campeonato Brasileiro... O que é não largar Copa bem para vocês? O que é não largar bem? Perder pro Galo, perder pro Ceará. O Galo é em casa. É. E depois é... Ceará fora. Lá é ruim, hein? Aí depois Tem Flamengo Pedro em casa Henrique, de novo. tem Pedro Raul. Não pode ficar campeão perto das zonas cearense. de Lá é rebaixamento. muito ruim. chato de jogar. O Lá é último chatíssimo. rebaixamento do Grêmio, ele tem 8 jogos na largada do Campeonato Brasileiro em que o Grêmio soma 2 pontos. Foi este déficit aí que o Grêmio nunca mais conseguiu buscar. Esses 8 jogos que fez apenas 2. Então, assim, é claro que no mundo ideal tu tem que dar tempo para uma ideia diferente vicejar, digamos assim. Claro que sim. O problema é que a gente está no Brasil e o tempo, como disse a Keck numa bela frase, às vezes é o adversário o tempo. Às vezes é o adversário que é melhor. Então, assim, até quando esperar a ideia dar certo? Começa o Campeonato Brasileiro. Se não perde 1, 2, 3, eu não sei se o Grêmio tem sequer o direito de esperar 4, 5, 6. É isso? Sabe por que eu duas trouxe o coisas. Cudê, Maurício? Mas é isso? Sabe por que eu trouxe o Cudê pra discussão? Para de falar do Cudê de Ori Não, Vasconcelos. calma, Vaguinha, calma. Sabe por que eu trouxe o Cudê pra discussão? Saberei agora. Porque uma das grandes críticas que eu, pelo menos, fazia ao Cudê, e eu preciso ser coerente, era a seguinte: o Cudê jogava só de um jeito. O Cudê tinha um jeito de jogar, ele repetia aquele jeito de jogar e podia cair um meteoro no estádio Beira-Rio que ele ia botar o jeito de jogar e não interessava o que acontecesse. Ah, bom, quando ele começou no Inter, ele tinha a dupla de volantes lá, Lindoso e Musto, para tentar se proteger, tinha uma pré-Libertadores, beleza. Mas ele tinha um jeito de jogar, uma maneira de jogar que ele não mudava. Tanto que o Bernabéu não jogou com ele, porque na ideia de jogo dele, o Bernabéu não tinha a característica que o René tinha na cabeça do Eduardo Cudê. Bom, o Quinteiros. O Quinteiros tem um jeito de jogar, de jogo apoiado, de zagueiro que constrói, de linha avançada. Aí o Cudê vai jogar contra o São Raimundo, com Rodrigo Eli e Gemerson, e os zagueiros do Grêmio estão entregando num gramado horroroso. Mas ele já está mudando os zagueiros. Perfeito. Aí eu acho que a gente tem aquela cobrança. Perfeito. Não, eu quero os meus jogadores para poder fazer isso. É por isso que a gente vai poder cobrar mais. Mas dos será que ele não contratados. deveria, Diogo, como o Cudê fez no Inter muito bem, na arrancada dele, para garantir o Inter numa fase de grupo de Libertadores, ele não deveria ter olhado para o elenco que ele tinha e para as Pode ser. deficiências que ele tinha e dito assim, bom, quando eu tiver meu zagueiro e meu lateral, eu jogo de outro jeito, mas agora eu preciso avançar contra adversários inferiores em relação ao Grêmio. E a régua de enfrentamento que ele teve no começo do ano não foi alta. É que ele já Faltou. está encruzilhado agora, Keck, porque ele tem, por exemplo, o time que eu acredito que melhor pode responder, treinado, trabalhado, treinar, trabalhar, isso funciona muito, treinar, trabalhar. Bom, com isso, é o time do Eduardo Gabardo. Você tem Monsalve de armador, 2 pontas, 1 centroavante. 2 volantes, o Villaçante volante, não partindo lá tão adiantado, e aí o time tem qualidade para fazer. Qual é o Brett, que me parece que ele mesmo se botou, ele Quinteiro se botou? Para sobreviver, para preservar o trabalho dele, a cabeça dele, o que seja, mas poder ter 15 dias, que não foram 15, para trabalhar até o Atlético Mineiro, ele mudou o seu meio de uma forma em que não há possibilidade de criação. Não é porque o Maurício não quer, é porque se você puser Camilo ou Cuejar, Villaçante, esses jogadores no meio-campo, mais o Edenilson, você não vai criar nem confusão, você vai reagir. E aí, Diori,
ou bem o Grêmio mantém esse time com esse trio de meio campo e não vai ter risco nem de cair, nem de vaga de Libertadores, é um time para golear de 1-0 e ficar no meio da tabela, ou você volta para a ideia original que você tinha quando chegou. Esse é o brete que está colocado para o Quinteiros e a gente vai saber daqui a uma semana. O que mais está me deixando preocupada desse início de trabalho do Quinteiros é essa leitura de jogo ou a falta de leitura de jogo. Tanto essa partida do Grenal citado pelo Maurício, quanto a Copa do Brasil. E eu cito outra. Ele, na coletiva do primeiro Grenal, que foi um empate, mas o Inter poderia ter vencido na Arena, ele chega na coletiva e ele fala: jogamos contra um adversário muito mais pronto, que joga desde o ano passado junto. Tá, e aí tu não fez nada pra mudar o teu time pra jogar contra esse adversário. Jogou mais duas. Exatamente. E aí ele repete basicamente o mesmo esquema de jogo, com algumas peças diferentes, porque vieram reforços, contra o Inter na Arena e toma o 2-0. Aí ele tenta trocar um pouquinho ali na mecânica de meio campo. Ele foi questionado na última coletiva do Grenal se a maneira que ele gosta de jogar é essa e ele não vai abdicar da ligação direta, né, do lateral em relação aos pontas. Na coletiva, e eu espero que ele realmente faça isso, ele disse que vai ter agora, né, teria o período da data FIFA para treinar esse meio campo. E que a gente poderia ver, a partir, né, dos próximos jogos, uma nova maneira do Grêmio jogar, aí utilizando o meio campo. Porque, para mim, Monsalve, Cristaldo, ele saiu do time, né? O Cristaldo sumiu, ele sai de um titular para nunca mais ser opção de entrada no jogo. Para mim, isso mata os meias. A forma que ele gosta de jogar, Mas, e a forma que ele essa bola apresentou, passa por cima mata da os cabeça meias. dos caras, é isso mesmo. Então eu espero que nesse período, né, precioso de data FIFA, e essa é mais uma semana que ele tem para trabalhar, ele consiga fazer É que, na essa função verdade, no o Grêmio meio-campo. privilegiou a ideia, né? O Grêmio admitiu colocar em risco o Campeonato Gaúcho. Eu acho que isso estava no contexto. Quando tu muda quase tudo como o Grêmio mudou, olha, foi meio que uma refundação. O Grêmio mudou até postos ali de comando, em áreas intermediárias, digamos assim, da dimensão. Mudou demais. Eu acho que estava um pouco na conta, eventualmente, tu não ganhar o campeonato, né? O Guerra, o presidente Alberto Guerra, ele até disse isso, assim, com muita sinceridade. Ele disse, olha, a gente sabe que precisa de tempo uma mudança dessas, mas sempre lá no fundo fica aquela esperança que a velocidade seja mais rápida, né? Que o time jogue um pouquinho mais. Quando o Grêmio, no Grenal da Arena, ele não joga como jogou no Beira-Rio, ele foi, não, vamos tentar com a ideia, porque o advogado do diabo diria o seguinte, Maurício, se o Grêmio tivesse jogado como jogou no Beira-Rio, na Arena, o Grêmio empataria, talvez o Grêmio competisse no Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio não teria, o Quinteiros Teria não mais teria chance. uma medida do seu jeito de jogar contra o adversário forte. Então ele privilegiou a ideia, é isso. Nesse time do Grêmio, está faltando ainda um zagueiro que vai ser contratado. Não sabemos se agora, em março, abril, né, tem essa janela aberta dos estaduais até o dia 11 de abril, ou se na metade do ano com a janela do exterior. No mundo ideal, Eduardo, você que tem essa informação sempre tão forte lá de dentro do Grêmio, no mundo ideal, o Grêmio conta de poder ter esse jogador à disposição já para esta semana ou não tem essa expectativa? Não, para essa semana não tem, Maurício. O Grêmio, evidente que gostaria de contratar agora, mas no mercado nacional é difícil ter um jogador para chegar aqui e ser titular. Talvez o Arboleda, mas ficou um negócio muito difícil, né? O Grêmio até pode contratar algum zagueiro agora, nessa janela, até o começo de abril. Mas o mais provável é que aquele jogador incontestável para chegar e ser titular, ao lado do Wagner Leonardo, chegue na janela de junho, né? Da metade do ano. Aí poderia jogar a partir das oitavas de final da Copa Sul-Americana e o restante do Campeonato Brasileiro. Tem um zagueiro que está de saída do Grêmio, que não está sendo aproveitado, está fora dos planos do Quinteiros, que é o Natan Felipe. O modelo de negociação entre Grêmio e Juventude é o seguinte: a negociação está avançada, mas ainda não está concluída. É a terceira vez que o Juventude está tentando contratar o Natan Felipe. A primeira foi em 2024 por indicação de Roger Machado, quando ele treinava o Juventude. Ele quis levar ele para o Juventude em 2024, o Grêmio não liberou. Depois foi feita uma outra tentativa, também não deu certo, e agora, pelo jeito, vai dar certo. O contrato do Natan termina agora no final de 2025. No cenário atual, ele está fora dos planos do Quinteiros, ele ficaria treinando e no final do ano ia embora de graça. O Grêmio não receberia nada. Então o que o Juventude está oferecendo é o seguinte: uma nova divisão de direitos econômicos. O Juventude não paga nada para o Grêmio, e ele sai de graça, mas o Grêmio continuaria com 40% dos direitos econômicos. Hoje tem 60%.
Então o Juventude ficaria com 45%, o Grêmio com 40%, o Atleta com 10% e o Cianorte com 5%, que é o clube que revelou ele no interior do Paraná. Aí a diferença é essa, com um contrato com o Juventude até 2027. Então o Grêmio trocaria, né, o percentual, perderia ele provavelmente de graça no final do ano, mas Gabardo. agora a Diori teria a possibilidade de faturar caso ele fosse vendido pelo Juventude. Deixa eu só dizer